era o Deus que tinha se manifestado apenas aos patriarcas. Por isso, quando Deus aparece para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o Deus dos pais. E quando Moisés pergunta o nome dele, aí sim Deus se apresenta para ele, passa a ter nome. Mas o que o povo conhecia de Deus enquanto no Egito era uma coisa muito longe, muito distante, né? Apesar de que algumas pessoas se mantinham fiéis a ele. E uma dessas pessoas foi José. O povo de Israel estava no Egito, na presença de José, eu acredito, eles não eram maltratados, eles eram bem tratados. E ainda que eles estavam no Egito sendo bem tratados, olha o que José falou: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. José estava bem estabelecido, a sua família estava bem estabelecida ali, mas ele tinha algo. Eu não sei se José teve uma visão do futuro, onde ele viu o seu povo sendo perseguido, ou mesmo diante daquele conforto, ele entende: esse conforto aqui não é para nós. Deus vai vir em auxílio da gente, e quando Deus vem em auxílio é para salvar. Então José entendia assim: nós estamos aqui, mas Deus vai nos salvar, vai nos tirar daqui, e nem os meus ossos eu quero que fiquem aqui. Me prometam, me jurem, porque vai chegar o tempo que Deus vai arrancar a minha família daqui, o meu povo daqui. Então nós vamos ver que durante os anos do Egito, né, da escravidão no Egito, nós não temos nenhuma manifestação sobrenatural, eu não vejo isso. Só que quando Deus levanta Moisés, e Moisés vai ao Egito, Deus começa a manifestar coisas que os israelitas nunca viram. Pragas terríveis vêm assolar o Egito, e a terra onde o povo vivia, ficava tudo em paz. Deus vinha com mão forte sobre o Egito. As pragas vieram sobre o Egito. A morte dos primogênitos. O povo de Israel saiu. Foi um grande milagre aquilo. Foi um grande livramento de Deus. Eles viram o poder do Deus a qual eles serviam. Eles clamavam, eles gemiam. Quando Deus falou com Moisés: eu estou ouvindo o gemido do meu povo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eles clamavam a Deus, mas eles nunca tinham presenciado algo tão tremendo da parte de Deus. Lembra quando você não servia a Deus ainda, você resolveu ir à igreja, você recebeu uma oração, você recebeu uma experiência. Quem se converte apenas por ouvir de Deus. Nós precisamos viver uma experiência interior. Senão nós nos tornamos meros religiosos, meros seguidores de teorias. Deus, Ele tem conhecimento para nós, mas Ele também tem experiências para nós vivermos na sua presença. Experiências íntimas, experiências pessoais, experiências que nos transformam de dentro para fora. Todos nós precisamos viver essas experiências. E o povo de Israel viveu essa experiência de dentro do Egito para fora do Egito. É muito interessante que eles saem do Egito presenciando sinais extraordinários. Mas não para por aí. O que me chama a atenção é que agora o Israel de Deus, caminhando no deserto, eles vão viver milagres diários. Irmãos, quando nós vivemos uma coisa tremenda, nós passamos a vida inteira contando milagre a mil, lá vai fumaça, dando testemunho aqui. Só que o povo de Israel no deserto, eles viviam milagres diários. Milagres diários. Havia maná, eles comiam com amor. Mas o maná era um milagre. Todo dia caía. A Bíblia diz que eles bebiam água de uma rocha no meio do deserto. 1 Coríntios capítulo 10 diz que a rocha os acompanhava no deserto. Eles estão caminhando no deserto, estão com sede, do nada um bebedouro
nada, aquela mesma rocha. A rocha os acompanhava. E está lá o bebedouro no meio do deserto. Milagres diários. A Bíblia diz que as roupas, eles não perdiam. Uma discussão aí, que as roupas se esticavam. Na verdade, eles podiam compartilhar as roupas. Olha, a gente acredita, né? A gente fica pensando assim. Já pensou, com o passar do tempo, todas as roupas estavam esticadas. Então, o milagre era, as roupas não se desfaziam, milagres diários. Deus se manifestava diariamente na vida daquele povo. Isso é tremendo. Só que eu quero chamar a atenção para um milagre diário, um sinal. Já pensou, irmão, se você milhares de pessoas, e essa coluna iluminava, uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem fazia sombra. Diariamente eles viam a coluna de fogo. Diariamente não precisava ninguém colocar lenha nela. A Bíblia diz, nós lemos aqui assim, olha bem. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo. Aquilo ali não representava a presença de Deus. Era Deus. O Senhor ia adiante deles na coluna. O Senhor ia adiante deles na coluna. Aquilo ali não era uma representação, era o próprio Deus na frente do povo. Como que você viu Deus? Como que foi sua experiência com Deus? Eles viam a Deus diariamente. Todos os dias eles viam. Essa sombra que nos refrigera é a presença. Essa sombra que nos guia de dia é a presença. Esse fogo que nos aquece na noite fria do deserto é a presença de Deus. Esse fogo que nos ilumina a vida, o caminho, é a presença de Deus. Esse fogo que espanta os bichos ferozes é a presença de Deus. Deus estava no meio do povo e eles contemplavam aquilo diariamente. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa experiência com Deus foi tremenda. Espírito Santo é Deus em nós. Mas eu não posso me desfazer da ideia de que a experiência desse povo foi muito tremenda. Eles comiam um pão e olhavam para a nuvem. Olha, à noite, eles estavam olhando para aquela coluna de fogo. Imagina aquele fogareiro, aquele fogaréu. Eu falei aqui na igreja sobre nós não é aquele que acredita. Nós não vai haver um tempo, às vezes, diz que havendo profecia, elas cessam, vai ser mais necessário. Não é que nós somos cessacionistas, a gente sabe que não, no tempo vai ser mais necessário. E quando nós olhamos para a coluna de nuvem e para a coluna de fogo, e assim como o maná, nós entendemos que havia um tempo, era uma coisa temporal. Né? Era uma coisa transitória. Não era para ser, já estava dentro dos planos de Deus.
vocês estão vivendo essas experiências aqui, mas isso não é para sempre. Mas enquanto essas experiências estão, desfrutem dela. Desfrutem dela. Enquanto os dons espirituais, por exemplo, que é para nosso tempo, estão disponíveis para nós, desfrutem dele. Enquanto nós temos essa presença do Espírito Santo no meio da igreja, desfrute dessa presença, desfrute dessa glória, desfrute desse alimento espiritual que nos é servido aqui, irmãos. Era maravilhoso o que eles estavam vivendo, sim ou não? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados eram sob a nuvem, passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem. Todos comeram do mesmo alimento, beberam da mesma bebida espiritual. Olha bem, Paulo está falando sobre o alimento que é o maná, está falando sobre a água que saía da rocha, mas ele está dizendo aquilo era extra. Alimentava e saciava o físico, mas eram provisões espirituais. Eram experiências que afetavam o físico, o natural, mas deveria também afetar o espiritual. Porque a partir do momento que nós vivemos a provisão de Deus, nós precisamos ter a nossa fé acrescentada. Deveria ser dessa forma. Se nós temos uma manifestação, uma intervenção divina na nossa vida, o nosso espiritual deveria ser avivado. Então Paulo está falando assim, eles comeram do alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, olhe bem, Deus não se agradou da maioria deles. Ou seja, eles estão vivendo as experiências no deserto, essas experiências que eu falei aqui, milagres diários, manifestações tremendas de Deus diárias. Mas ainda assim, vivendo essas experiências, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, ou seja, morreram. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, que foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Para complementar essa leitura, Atos capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Eu falei aqui das experiências diárias, manifestações de Deus diárias, o sobrenatural de Deus diariamente. E ainda assim, 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus não se agradou da maioria deles. Em Atos 13 diz que Deus os aturou durante 40 anos.
assim: essas coisas foram escritas, foram deixadas como exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles. Sabe por quê, irmão? Eu li essa palavra e me veio muito. Eu estava ali no meu lugar com muito sobre o que eu ia pregar hoje. Sabe por quê? Porque se nós viermos aqui na nossa igreja todos os domingos, nós vamos ouvir uma palavra, nós vamos ouvir o ministério de louvor. Se o ministério de dançar, que nós vamos ser também tocados pelo Espírito. Se nós estivermos acompanhando os trabalhos da igreja, nós vamos ser tocados pelo Espírito. Mas sabe qual é o meu temor? É que essa presença, esse ambiente, se torne uma coisa comum. Aquela coluna de fogo era algo extraordinário. Se eu visse uma vez, eu não esqueceria pelo resto da minha vida. Mas eles viam diariamente. Sabe qual foi o perigo? Eles viam aquela nuvem, desfrutavam do frescor da nuvem, eles bebiam da água, comiam do maná, mas eles tinham aquilo como algo comum. E quando passou a ser comum, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a desejar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a cobiçar aquilo que não era de Deus. Começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Se tornaram idólatras. Eles contemplavam a coluna de fogo, estavam diante da nuvem, mas construindo bezerros, bebendo, aleluia, praticando a imoralidade sexual, se entregando à farra, e mesmo assim na presença gloriosa de Deus. Nós vivemos num tempo em que muitos perderam o temor. Aonde está na casa de Deus e ouvir sobre o pecado é comum, mas não mudamos a nossa atitude diante da palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui e Ele quer mudar a nossa vida. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é limpo do Senhor, o Senhor quer te purificar mais ainda. Que haja temor neste lugar, porque muitos estão na presença de Deus, e Deus não tem se agradado, Deus tem aturado. Era um relacionamento, mas Deus está aturando. Deus não está feliz nessa relação, Deus está aturando. Deus não está procurando belos cantores, belos músicos, belos pregadores. Não importa se nós nos vestimos direitinho. O Senhor quer achar santidade no meio do seu povo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Esse é o grito do Espírito Santo aqui nessa noite. Santidade ao Senhor. Santidade no altar. Santidade na minha presença. Do que vale estar debaixo da coluna de fogo e ficar no deserto? Do que vale? Do que vale? Do que vale viver experiências sobrenaturais? Tem gente se garantindo nisso. Está vivendo experiências espirituais, está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. O encontro do noivo com a igreja será lindo. Mas muitos não estão se preparando para esse encontro. Já disse isso aqui. A opinião de alguém ao meu respeito não me salva. Eu posso ser salvo na opinião de alguém, mas aos olhos de Deus eu não sou salvo. Eu preciso tomar cuidado com isso. Deus não se agradou da maioria deles. Eram guiados. Não se sentiam perdidos no deserto. Tinham proteção.
tinham iluminação, tinham sombra. Deus era tudo o que eles precisavam. Ainda assim, abriram o coração para cobiçar. Deus tem uma palavra para você que está aqui nessa noite. Ele é suficiente para você. Grandes avivamentos não foram para segurar pessoas que não tinham seus corações voltados para Deus. Ananias e Safiras, eles viveram num período grande avivamento do Pentecoste, da igreja primitiva. Quem não queria viver naquele tempo? Onde a igreja orava, o lugar sacudia. A igreja orava, irmãos, o lugar tremia. Quem não queria viver nesse tempo onde os homens eram cheios do Espírito Santo, andar com aquele povo, andar com aquela igreja? Ainda assim, Ananias e Safiras permitiram o diabo encher os seus corações, mentiram para o Espírito Santo, morreram, foram condenados aos pés dos apóstolos. Aonde colocava a oferta? Nos pés dos apóstolos. Aonde eles morreram? Nos pés dos apóstolos. Tem gente vivendo dentro de um avivamento, mas não se permite moldar, ser moldado pelo Espírito Santo. Hoje o Senhor vem te dar um sacode neste lugar. Até quando? Até quando eu quero mudar a sua vida? Eu quero trazer você para mim de volta. E você vai andar sem temor, vai achar que não tem justiça para você. Um dia a justiça de Deus cairá sobre todos nós, irmãos. Nós precisamos estar escondidos no lugar mais seguro que é Cristo. Para finalizarmos, eu fiz essa pergunta. Houve um dia que a coluna apareceu. Mas qual foi o dia que ela acabou? Josué 5,12 fala que o povo comeu o fruto da terra, o maná cessou. Ali fala, o maná cessou nesse momento. Mas não fala. Eles viviam com aquela coluna de fogo. Ainda tenda, não tem coluna. Coisa assim. Imagina eles acendendo uma lamparina. Ali, poxa, pensando assim. Era uma coluna de fogo. Essa luzinha. Imagina isso. Lógica sobre isso. Aquelas colunas de dia, elas eram que acabou, é porque Deus queria levar o povo a um patamar. É assim a vida. Mas está sendo para a nossa realidade uma aplicação para nós. Nós continuamos completamente essa presença. Não representava Deus. Nós continuamos precisando da nuvem. Só que para algumas pessoas teve um dia. Tão diferente.
Moisés, porque esse lugar é santo. E Deus começa a falar do plano, do projeto que Ele tem na vida de Moisés. E Deus está aqui mais uma vez para te lembrar, tenho obra na tua vida. Tenho eu um projeto na tua vida. Quero eu te guiar nesse deserto. Porque enquanto tem a presença de Deus, eles não andam perdidos, irmão. Olha, eu fiz muitas viagens do meu trabalho, várias para outros estados. Sei que para ir para Belo Horizonte, eu pego a 040 aqui, eu saio lá em Belo Horizonte. Mas eu fui para uma cidade de Minas, irmão, eu não sei quantas BR eu tive que entrar numa, sair na outra. Eu não conseguiria chegar lá sem o GPS. Nunca chegaria lá. Eu saía, entrava, meu Deus, outra. Aí eu já tinha que fazer um retorno, pegar outra. Eu, Senhor, para onde eu estou indo? Tem gente, irmãos, perdido. Deus, há muito tempo. O povo de Israel estava ali, irmãos, caminhando no deserto. Não faltava água, não faltava pão, não faltava uma direção certa. Eu sei que eu estou seguindo, eu estou em um caminho certo. Tem algumas pessoas que perderam a direção. Deus está falando aqui nessa noite, volta que eu quero continuar te guiando na tua vida. Chega de fazer do seu jeito, vamos fazer do meu jeito. Aqui mesmo onde nós lemos, Êxodo, diz que quando eles saíram, Deus não os guiou pela terra dos filisteus, porque eles não estavam prontos para se deparar com aquele exército. Se eles entrassem na terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto, se eles vissem os filisteus, eles se arrependeriam e voltariam para o Egito. Como é bom sermos guiados por Deus. Porque se a gente vê uma linha amarela, opa, vou pegar esse caminho, é mais rápido. Graças a Deus que a gente tem Deus. Não, meu filho, vai por esse caminho. É mais rápido, mas tem uma guerra que você não está preparado para ela. Como é bom sermos guiados por Deus no deserto. Às vezes o caminho é o mais longo, mais difícil, mais dolorido, mas é o caminho certo. É o caminho seguro. Tem gente sofrendo, dando com a cara na parede, sabe, sofrendo, pagando o preço, porque decidiu tomar suas próprias direções da vida. Deixaram de seguir a coluna que os guiava. Mas a Bíblia diz assim, ó, Êxodo 13, 20, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, não quer se afastar nem de dia, nem de noite, Ele quer estar perto. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Palavra simples. Palavra simples. Deus quer estar perto de você. Agora, você quer estar perto de Deus? Você quer estar perto dEle? Jesus, quando chegou em Jerusalém, falou assim, quantas vezes eu quis fazer com vocês como a galinha faz com seus filhos. Eu queria proteger vocês. Sabe o que ele diz? Mas vocês. Deus quer estar pertinho de você. Você quer estar perto de Deus? Quero fazer um convite a você. Você sabe que é contigo que Deus está falando. Deus está te chamando, volta. Volta para dentro da nuvem. Volta para dentro do fogo, volta para dentro do seu lugar. Deus te chama a atenção que haja temor ao seu coração. Esse é o tempo de você voltar para a presença dEle. Tem alguém que gostaria de vir para Jesus hoje? De se entregar completamente para Deus? Eu quero viver todas as experiências que o Senhor preparou para mim. Eu quero, pastor, eu não quero deixar para amanhã, eu não quero mais sofrer as consequências dos meus erros, eu quero tomar essa decisão hoje. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Faça um sinal com a sua mão. Quero me entregar completamente para Deus. Não quero mais sofrer as consequências dos meus erros, das minhas escolhas.
haja temor nos nossos corações. Que haja temor ao subirmos nesse altar. Que haja temor ao pregarmos a palavra de Deus. Eu sempre digo, as nossas palavras, elas saem com virtude, com poder e com autoridade, a partir do momento que nós vivemos o que nós pregamos. Que nós tenhamos temor de viver a verdade de Deus na nossa vida, para que o nosso ministério, como diz Paulo, não seja censurado. Que haja temor, porque nós não podemos estar debaixo dessa nuvem e cobiçando coisas que o Senhor não se agrada, nos prostituindo, construindo os nossos bezerros, idolatrando. Deus não se agradou da maioria deles. Igreja do Senhor, que nós possamos nos despertar nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus não tem se agradado de muitas pessoas. Não estou aqui para apontar a ninguém, mas nós vivemos em dias tão complicados que nós não sabemos mais diferenciar quem é crente e quem não é, porque existem pessoas que ao mesmo tempo servem a Deus e servem ao mundo. Mas que você se comprometa com o Senhor nessa noite, que as suas vestes se mantenham limpas, brancas, para quando a trombeta soar, aleluia, o encontro da igreja com o noivo será lindo. Seja lindo para todos nós, amém? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém que está aqui e sente, entende? Deus está falando comigo. Deus está me chamando para me posicionar. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Amém. Se não há, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade,